Roberta, muito boa tarde, obrigado pela sua presença e participação no nosso programa. Obrigada a você, Baldan, por mais essa oportunidade de estar aqui com você, nesse programa super importante para a nossa comunidade. É um prazer estar aqui. É um prazer todo nosso. O que é a medicina alternativa, doutora Roberta? O que oficialmente se reconhece como medicina alternativa? Então, medicina alternativa é uma medicina que oferece alternativas, tratamentos alternativos à medicina convencional. Medicina convencional é a medicina praticada amplamente nos hospitais, né? E a alternativa, ela propõe alternativas ao tratamento convencional. Raramente ela é utilizada juntamente com o tratamento convencional. Ela é, portanto, alternativa. Né? Alternativa à convenção que é aplicada nos hospitais. Exatamente. Então, a medicina tradicional, ela não é uma alternativa. A medicina tradicional ela pode ser uma alternativa à medicina convencional praticada nos hospitais. Mas ela também pode ser uma medicina complementar. Nos anos 90, os Estados Unidos começou a cunhar esse termo, medicina complementar. Medicina complementar é uma medicina que complementa a medicina tradicional, não, desculpa, a medicina convencional. E a convencional é essa medicina ocidental que a gente tem. Vamos lá, estudamos 6 anos, mas tem mais 6 anos de residência, você pratica nos hospitais, com medicamentos sintéticos, na maioria das vezes, e a medicina complementar, ela complementa esses tratamentos. Ela pode ser a medicina tradicional, por exemplo, você pode ter um tratamento com a medicina convencional e ao mesmo tempo aplicar a acupuntura. Isso é um tratamento complementar à medicina convencional. Essa é a brincadeira dos termos, Baldan. Brincadeira? Tudo que a gente já sabe, mas na ciência ela é curiosa, a gente precisa provar aquilo que a gente experimenta. E provar cientificamente não é experimentar, você pessoalmente experimentar as coisas, mas é você ter um protocolo que diz, bom, eu estudei tantos pacientes, nesse grupo de pacientes houve melhora, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, essa é a brincadeira da ciência, né? Você estudar, ter grupos de estudos e provar cientificamente que funciona. Não pode funcionar só para você, né? Tem que funcionar para um grupo de pessoas. Eu acredito que sim, Baldan. Né? Assim, a questão é você individualizar, mas medir o resultado. Essa é a brincadeira da ciência, né? Individualiza e mede o resultado. Se houve melhora, isso significa que isso dá certo, né? Então, eu acho que é um pouco por aí. Agora, hoje em dia a gente tem um conceito muito mais amplo surgindo na medicina, que é a integração entre todos esses aspectos dos tratamentos, né? Então você tem o tratamento dos tratamentos tradicionais, das medicinas tradicionais, que não são só tratamentos, mas são formas de pensar, são paradigmas, né? São jeitos de encarar o outro que está na sua frente, a doença, tudo para eles é diferente dentro da medicina tradicional. Também as medicinas alternativas, como homeopatia, antroposofia, também tem um jeito único de pensar. Assim como a medicina moderna e a medicina convencional também tem seu jeito de pensar, e é um jeito linear, é um jeito cartesiano, é um jeito de causa e efeito. Né? E hoje em dia a gente tem a medicina que tenta trazer a integração de todos esses aspectos em uma visão um pouco mais abrangente do ser humano, levando em conta todos os aspectos da sua individualidade e do seu coletivo. Não adianta a gente tratar só um órgão, a gente tem que tratar o ser como um todo. Não adianta tratar só a casa que o indivíduo está, ou se ele tem uma bronquite e mora num lugar úmido, tratar aquela umidade. Precisa tratar o indivíduo, tratar a umidade, tratar o pó, tratar a cabeça dele, né, como ele pensa e sente todas essas coisas. Então, e essa medicina é uma medicina que traz a integração, e esse é o meu trabalho, a medicina integral, a teoria integral. Estudar a teoria integral, que é um dos maiores filósofos da atualidade, chamado Ken Wilber, e que que trouxe à luz a teoria integral. A teoria integral é uma teoria que tenta integrar aí o ser humano. Tenta não, faz um mapa que integra todos os aspectos do ser humano. E através dessa teoria eu trouxe para a saúde,
para o bem-estar e aplico essa teoria na medicina. Eu tenho uma pergunta capciosa e bastante inteligente e interessante. Já tem duas pessoas falando que gostariam de fazer a mesma pergunta. A pergunta é da Val Baroni. Se existe a medicina complementar, as outras não são tão eficientes? Não, não é uma questão de eficiência, é uma questão de ponto de vista. São pontos de vista diferentes. A gente pode olhar, né, por exemplo, a gente está aqui no programa e tem um momento onde a câmera está em mim, e outro momento onde a câmera está no Baldan, e outro momento onde estamos eu e o Baldan juntos, né? Então as medicinas são um pouco isso. Uma hora você foca num lugar, que agora sou eu, daqui a pouco a gente vai focar no Baldan, que é uma outra visão, e a medicina complementar, ela vem somar esse foco que está ou só no Baldan ou só em mim, né? A medicina integral vem somar isso, soma essas duas e põe nós dois, no foco. Essa é a diferença, né? Não é uma não é melhor que a outra, elas têm visões diferentes, tratamentos diferentes e eficiências diferentes. Não é uma questão de ser assertivo ou não, ambas são, mas ambas tratam partes. E o Felipe Maia pergunta se existe um papel para esta medicina alternativa nos extremos de vida. Deve ser realmente o nosso colega médico. Situações como choque séptico e infarto agudo do miocárdio, por exemplo. Então, Felipe, boa tarde para você. Eu acredito que o tratamento, né, quando eu falo de tratamento, eu não falo de um tratamento absolutamente específico no físico, né? Por isso que o ser humano tem várias dimensões, né? Por isso não, ele tem várias dimensões, né? Ele não é só o corpo físico dele, o corpo físico dele é resultado também, o funcionamento do corpo físico dele é resultado também de uma série de questões, das questões emocionais, das questões mentais, preocupações desse cidadão, das experiências que ele teve, né, das experiências que ele está tendo, da alimentação que ele tem, de onde ele vive, qual a profissão dele, o quanto estressado ele vive ou não. Então, todos esses aspectos são abordados dentro da medicina integral, dentro da medicina complementar e muitas vezes dentro da medicina tradicional, né? Dentro desses quadros de choque séptico, infarto agudo do miocárdio, essas medicinas, essas abordagens, elas vêm para confortar esse doente, para ajudar não só na questão física dele, e agora quero dizer com menos eficiência do que a medicina convencional, né? Mas elas vêm confortar esse doente, tratar desse doente como um todo, desse paciente como um todo, para que ele possa melhorar como um todo, e não só cuidar do coração dele ou da infecção generalizada, entre aspas, né, da sepsis que ele se encontra. Né? São outras visões, é uma visão um pouco mais abrangente, não é específica. Não, eu acho que a gente tem, não sou não, Baldan, assim, eu fico pensando que a gente tem uma mania de compartimentalizar as coisas, né? E o ser humano, ele não é compartimentalizado, né? A medicina convencional, ela foca no físico do indivíduo, então ela vai tratar da dor de cabeça, do sistema nervoso, do sistema endocrinológico, do infarto agudo do miocárdio, do coração, do sistema circulatório. A medicina complementar, ela vai tratar também disso, mas leva em conta outras coisas, outros aspectos do ser humano, leva em conta as suas emoções, o seu estado mental. As medicinas tradicionais também levam isso em conta, né? Então, só para terminar a pergunta dele, não é uma questão de qual seria a mais apropriada para um indivíduo ou para o Brasil, né? É uma questão de como a gente pode abranger o ser humano e a saúde como um todo, né, levando em consideração todos os aspectos. É uma questão de foco, é uma questão de possibilidade de visão. Eu posso olhar só para o físico ou eu posso olhar para todo o ser humano, para todos os aspectos e todo o espectro que o ser humano apresenta. Ou eu posso olhar para um só. É bom, é ótimo quando eu tenho um infarto agudo no miocárdio, como disse o Felipe, né? É ótimo que eu tenha um médico convencional que possa me atender neste momento e que possa me tirar desta crise.
né? E quando eu tenho uma depressão, é ótimo também que eu possa ter um psiquiatra, mas que eu possa ter uma medicina complementar que melhore o meu estado. Então, é uma questão de cada caso é um caso e cada indivíduo é um indivíduo. Para o sistema geral de saúde, eu acho que ela deve ser pensada mais abrangentemente, na minha opinião. Puxa vida, Jalves, eu não consigo te dizer isso, porque cada doença é uma doença, né? E a gente não tem como medir onde é que reside a doença, né? Em que corpo que ela está, né? Que corpo astral. A gente não tem nem como saber onde é que fica o corpo astral, né? Se é que ele existe cientificamente falando, né? Então eu não sei te responder essa pergunta. Eu peço desculpas, mas não estou apta a respondê-la. O que a meu humilde pequeno conhecimento que eu tive de homeopatia na área da acupuntura, pelo que eu sei, Otávio, isso é uma opinião particular minha, quer dizer, o que me foi ensinado, que as dinamizações, a doutora Roberta talvez seja mais indicada para falar isso, a dinamização homeopática, quanto mais alta a dinamização, mais aspectos emocionais ela irá tratar. Exatamente. É isso que eu Exatamente. sei. E eu entendo o corpo astral como um corpo de emoções, né? Então, mas se diz a tradição oriental, né? Então, mas aí a gente entra num lugar de crenças e um lugar... Desculpa, né, Baldão? Não é nenhum desmerecimento, pelo amor de Deus, mas a gente entra num lugar de inferências, né? Então, o que é corpo astral? Cada um acha que o corpo astral é uma coisa. Quando a gente tem algo concreto, como por exemplo o fígado é o fígado, fica mais fácil da gente se dirigir à mesma coisa sempre. Então é por isso que eu não sei te dizer sobre corpo astral, porque eu não sei o que você chama de corpo astral, e aí fica difícil da gente discutir algo que é etéreo, entende? Falando de corpo astral, a gente fica difícil de discutir algo que é etéreo.